O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, ao passar, Jesus viu um homem cego de nascença. Os discípulos perguntaram a Jesus: Mestre, quem pecou para que nascesse cego? Ele ou seus pais? Jesus respondeu: Nem ele nem seus pais pecaram, mas isso serve para que as obras de Deus se manifestem nele. É necessário que nós realizemos as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. Vem a noite, e que ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, eu sou luz do mundo. Dito isto, Jesus cuspiu no chão, fez lama com saliva e colocou sobre os olhos do cego e disse: Vai te lavar na piscina de Siloé, que quer dizer enviado. O cego foi, lavou-se e voltou enxergando. Os vizinhos e os que costumavam ver o cego, pois ele era mendigo, diziam: Não é aquele que ficava pedindo esmola? Uns diziam: Sim, é ele. Outros afirmavam: Não é ele, mas alguém parecido com ele. Ele, porém, dizia: Sou eu mesmo. Então lhe perguntaram: Como é que se abriram teus olhos? Ele respondeu: Aquele homem chamado Jesus fez lama, colocou-a nos meus olhos e disse-me: Vai à piscina de Siloé e lava-te. Então eu fui, lavei-me e comecei a ver. Perguntaram-lhe: Onde está ele? Respondeu: Não sei. Levaram então os fariseus o homem que tinha sido cego. Ora, era sábado, o dia em que Jesus tinha feito lama e aberto os olhos do cego. Novamente, então, lhe perguntaram os fariseus como tinha recuperado a vista. Respondeu-lhes: Colocou lama sobre os meus olhos, fui lavar-me e agora vejo. Disseram então alguns dos fariseus: Esse homem não vem de Deus, pois não guarda o sábado. Mas outros diziam: Como pode um pecador fazer tais sinais? E havia divergência entre eles. Perguntaram outra vez ao cego: E tu, que dizes daquele que te abriu os olhos? Respondeu: É um profeta. Então os judeus não acreditaram que ele tinha sido cego e que tinha recuperado a vista. Chamaram os pais dele e perguntaram-lhes: Este é o vosso filho, que dizeis ter nascido cego? Como é que agora ele está enxergando? Seus pais disseram: Sabemos que este é o nosso filho e que nasceu cego. Como agora está enxergando, isso não sabemos. E quem lhe abriu os olhos também não sabemos. Interrogai-o, ele é maior de idade e ele pode falar por si mesmo. E seus pais disseram isso porque tinham medo das autoridades judaicas. De fato, os judeus tinham combinado expulsar da comunidade quem declarasse que Jesus era o Messias. Foi para isso que seus pais disseram: É maior de idade, interrogai-o a ele. Então os judeus chamaram de novo o homem que tinha sido cego. Disseram-lhe: Dá glória a Deus. Nós sabemos que esse homem é um pecador. Então ele respondeu: Se ele é pecador, não sei. Eu só sei que eu era cego e agora vejo. Perguntaram-lhe então: Que é que ele te fez? Como te abriu os olhos? Respondeu ele: Eu já vos disse e não escutastes. Por que querereis ouvir de novo? Por acaso quereis tornar-vos discípulos dele? Então insultaram-no dizendo: Tu sim és discípulo dele. Nós somos discípulos de Moisés.
Nós sabemos que Deus falou a Moisés, mas esse não sabemos de onde é. Respondeu-lhes o homem espantoso: Vós não sabeis de onde ele é? No entanto, ele abriu meus olhos. Sabemos que Deus não escuta os pecadores, mas escuta aquele que é piedoso e que faz a sua vontade. Jamais se ouviu dizer que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença. Se este homem não viesse de Deus, não poderia fazer nada. Os fariseus disseram-lhe: Tu nascestes em pecado e estás nos ensinando? E expulsaram-no da comunidade. Jesus soube que o tinham expulsado. Encontraram, perguntou-lhe: Acreditas no Filho do Homem? Respondeu ele: Quem é, Senhor, para que eu creia nele? Jesus disse: Tu o está vendo, é aquele que está falando contigo. Exclamou ele: Eu creio, Senhor, e prostrou-se diante de Jesus. Então Jesus disse: Eu vim a este mundo para exercer um julgamento, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. Alguns fariseus que estavam com ele ouviram isto e lhe disseram: Porventura, também somos cegos? Jesus respondeu-lhes: Se fosseis cegos, não teríeis culpa, mas como dizeis, nós vemos, o vosso pecado permanece. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus caros irmãos e irmãs, celebramos hoje o 4º domingo da Quaresma, o chamado Domingo da Alegria. Alegria por quê? Porque nós estamos muito próximos das festas do Senhor, próximos da Páscoa da Ressurreição. E nesse domingo o tema principal é a luz. Segundo a leitura de hoje, São Paulo fala que aquele que vive nas trevas é aquele que não vive a palavra. Aquele que caminha nas trevas é aquele que não abraçou o projeto de Deus. E o que caminha na luz é aquele que vive a bondade, a justiça, a esperança, aquele que vive o amor. É exatamente esse desejo, meus caros, que nós vimos no Evangelho de hoje. O cego, quando Jesus passa, ele grita: Senhor, tem piedade de mim. E Jesus então pergunta a esse homem: o que você quer que eu faça? Que eu veja. Esse homem era um cego de nascença. E Jesus então cuspiu do chão, fez com a saliva barro e passou nos olhos desse homem. E disse a ele: vai na piscina e lave os seus olhos. Um ponto importante aqui, meus caros, que foi a obediência desse homem. Não esperou Jesus fazer tudo. Jesus fez quase tudo, mas precisou dele fazer uma parte. A parte dele, que era sair dali e ir até a piscina. E ele foi, lavou os olhos e começou a enxergar. Um cego de nascença. O evangelista João apresenta os seus milagres como os milagres estrondosos, a mudança de natureza. E aqui é uma mudança de natureza. O homem nasceu cego, e a partir desse momento esse homem começou a ter uma vida nova. Ele apenas não começou a ver, mas ele começou a enxergar, não somente o mundo, mas ele começou a enxergar a fé. Ele saiu da escravidão, ele saiu das trevas, ele saiu da maldição. Acreditava-se, tanto é que nós ouvimos os discípulos de Jesus perguntando para ele: quem que pecou, Senhor? Ele ou os pais dele, para ele ser cego? Porque acreditava-se que a cegueira era um pecado muito grave cometido e Deus castigava no extremo. O extremo era a cegueira. Mais que ser cego, era uma pessoa amaldiçoada. Não podia fazer parte da comunidade, não podia ser testemunha de nada, não podia estar na sinagoga, porque era uma pessoa excluída, uma pessoa marginalizada, uma pessoa amaldiçoada. Então a cura que Jesus dá a esse homem oferece uma libertação de tudo isso.
ele começa a fazer parte da comunidade, ele começa a fazer parte da sociedade, ele começa a fazer parte da vida, porque ele começou a ver, além de ver, a enxergar, começou a viver uma fé. Ouvimos no finalzinho do Evangelho, ele se prostrou diante de Jesus e o seguiu, porque ele foi, por abraçar a fé em Jesus Cristo, ele foi expulso da comunidade de novo, era excluído da comunidade, abraçou a fé em Jesus, foi expulso da comunidade, porque os fariseus não permitiam que ninguém dissesse que Jesus era o Messias, tanto que os pais do ex-cego, daquele que era cego, os pais, quando perguntam para eles, eles não respondem, pergunte para ele que ele é maior de idade, medo de serem expulsos da comunidade, medo de falar que Jesus foi o que curou, medo de falar que foi Jesus, o Messias, que libertou o filho da cegueira. Meus caros irmãos e irmãs, que nós possamos também não apenas ver, mas enxergar com os olhos do coração. Muitas vezes vivemos presos nas trevas do pecado, presos nas trevas que não nos permite enxergar o amor de Deus, e nós vamos caminhando, empurrando a vida, não vivendo, mas empurrando a vida com a barriga, e não conseguimos viver de verdade a nossa fé. Mas não conseguimos viver por quê? Porque nós não conseguimos enxergar, apenas vemos, mas não enxergamos. Hoje, nesse domingo da alegria, que nós possamos ter essa alegria no coração, de poder enxergar o amor de Deus, enxergar essa misericórdia do Senhor, sair das trevas, dessas trevas que têm nos oprimido, dessas trevas que têm nos afastado da misericórdia do Senhor, que possamos viver de verdade a justiça, viver de verdade a graça. Pensamos então nessa Santa Missa, nesse domingo da alegria, que nós possamos crescer na fé, crescer na esperança, crescer no amor, crescer na graça de Deus, para viver uma fidelidade ao Senhor, vivermos a fidelidade. Nós muitas vezes vamos traindo o Senhor, nós muitas vezes olhamos apenas as aparências, como na primeira leitura, Samuel, quando foi lá para ungir o rei que Deus pediu, a primeira pessoa que ele viu que tinha uma boa aparência, ele já achou que aquele era o que deveria ser ungido, e não era ele, era Davi. Não tinha toda aquela beleza que os outros tinham, mas era Davi o escolhido de Deus, porque Deus olha o interior, nós olhamos o exterior. A nossa lógica é muito diferente da lógica de Deus. Então que nós possamos de verdade abrir o coração para o Senhor, abrir o coração para Deus, para poder enxergar esse amor que transforma, esse amor que renova, esse amor que dá vida e que dá vida plena. Amém.